É isso aí, seu Vitão, além da imaginação, meu amigo. Importantíssimo vídeo no começo, hein, mestrão? Exatamente, né? Você vê, eu acho que o cara, assim, é cheio dos não sei. Enfim, eu tenho um comentário a fazer até sobre essa falsa humildade, né? Não sabe de nada. Ah, sei lá, veio o bagulho aí, nós era um germe e de repente, nossa, por um acidente cósmico, a gente não é um cachorro. Ainda bem. É... E você tá bom, Gabriel? Como é que tá aí, cara? Tranquilo, meu amigo, graças a Deus. E pessoal, ó, deixa eu deixar os recadinhos aqui no começo. Primeiro link aqui embaixo é o grupo do Boteco do Além da Imaginação, nosso grupo do Telegram, muito além da imaginação. Opa. Todas as quartas-feiras, às 8 horas, a gente se encontra ao vivo e é um papo livre, tranquilex. Aqui você também tem os nossos auxílios. Então, do lado do Vitão aí, da cabeça dele, você tem o Pix do Farol e você também tem o nosso Bitcoin. Então, se você quiser dar uma força aí pra gente, ou se tornar membro aqui do canal, você já nos ajuda a seguir na missão farolística, Vitão. E hoje é o segundo Exato. vídeo da série de 2, da duologia dos negacionismos. Semana passada aqui a gente Pois é. falou que a Terra é uma cumbuca e mostramos os fatos. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia dos ateus, que eu trouxe aqui. Eu tenho uma Bíblia de ateu aqui. E Você veja só, meteu uma Origem das Espécies, ó, esse é o veião da Martim Claré, né? né, eu tenho É. isso aqui há muito tempo, ó. Aqui, ó. E é o seguinte, o pessoal fala o tempo inteiro, né, que você dizer que o ser humano era um macaco e ele se tornou um ser humano é um erro, né, do ponto de vista até da árvore genealógica, filológica, né, dos animais. Você vai lá na fonte e tal, seria outra coisa. Aí que os caras fazem na capa do livro, exatamente isso, eles transformam o ser humano de Do macaquinho. macaco. Pô, até Tudo. os caras, né, meu? Os caras tá Ninguém jogando entendeu porra contra. nenhuma. Ninguém entendeu porra nenhuma. Falou assim: ah, o cara tá falando um bagulho louco aí, entendeu? Chegou o briefing lá, faz essa merda aí, foda-se. Evolução. Ah, é verdade, o homem Pode saindo do crer, macaco, né? Aí né? olharam a capa do livro e falaram: ah, ficou até boa, vai assim mesmo, Pois manda é, pra gráfica e boa. Então, exatamente. pessoal, hoje eu tô com a Bíblia do Ateu aqui por uma questão muito importante, né? Eu tenho esse livro aqui há muito tempo, óbvio, e eu li esse livro, ele tem 500 e tantas páginas. Depende muito da versão, né? Ele é um livro aqui que não é muito grande, né? Brochura. Até para comparar com uma Bíblia que eu tenho aqui do lado, ó, ele tem letra relativamente pequena, né? E é um livro, assim, muito interessante do ponto de vista de um romance. Ele é um romance, entendeu? Então, por exemplo, se você gosta do Dostoiévski, se você gosta do Tolstói, do Miguel de Cervantes, do Dante Alighieri, isso aqui vai ser muito bom para você porque conta uma historinha. É super, como eu posso dizer? É super especulativo, é um tipo um romance. Olha, talvez pode ter acontecido desse jeito, aí gerou isso e tá, mais ou menos algo nessa direção. Só que eu gostaria de iniciar a nossa conversa não já direto pelo darwinismo, porque o darwinismo, de fato, já é uma proposta relativamente fechada. A gente vai bater nas premissas disso depois. Eu gostaria de ir antes, porque assim, quando você tira Deus da equação, então, pô, não existe design, não existe algo inteligente que intervenha na vida, né? Apesar do Dawkins, vamos dizer, você é ateu aí, você está assistindo. O Dawkins disse que pode ter um designer. Eu acho que ele manja mais de biologia do que você. Mas tudo bem, você pode, enfim, ter a sua opinião aí, não tem problema. O Dawkins, ele disse que pode haver um designer, há uma marca lá na bioquímica, não é? Vocês podem assistir no começo, depois de novo eu deixei a legendinha em inglês. Se você não domina inglês, então muito difícil você criticar pontualmente o que eu estou dizendo aqui. Você tem que ter um entendimento de inglês, porque você tem que ter leitura de artigo, você tem que saber mais ou menos do que eu estou falando, né? Então não dá, sei lá, para você fazer uma coisa. Antes de você aprender a dar cavalo de pau com carro, você tem que aprender a pôr marcha, né? Saber onde é que fica o lugar do volante, onde dá seta, beleza? São questões de princípio, né? E o que acontece? Por séculos, a humanidade ela se perguntou como a vida na Terra surgiu. Quando a gente pensa do ponto de vista das grandes religiões, e aqui eu tenho um representante dela, a religião que influenciou o Ocidente, a religião cristã, e esse mesmo
princípio existe dentro do judaísmo e do islamismo, a questão da criação é igual nessas 3 religiões, onde um Deus cria o mundo em 6 dias. Esses 6 dias eles podem ser alegóricos ou não, mas não vamos entrar sobre essa perspectiva teológica nesse momento. Ele cria o mundo inteiro, o universo, e ele ativamente vai lá e constrói cada uma dessas coisas, né? Então, é como é dito na Bíblia, a ordem, né, da criação. Então, você tem uma criação primeiro externa, dos astros, aí você cria o sol, aí depois você cria as plantas, depois os animais. Então, você tem uma cronologia lá muito bem definida. Qual que é o ponto aqui do Origem das Espécies e por que que isso aqui é a Bíblia de ateu? Porque, justamente, o Darwin, ele não determina exatamente qual é o processo de surgimento da vida, mas uma vez que ela surge, ela evolui. Esse é o princípio. E ela é gradual, precisa passar um tempo para que as coisas que estão de um jeito se adaptem a esse novo cenário e vão adiante. Pois bem, qual que era a ideia, né, dos cientistas? Eles propuseram várias teorias ao longo do tempo, modelos, para explicar como a vida na Terra teria surgido, começado. Alguns acreditavam até no que era chamado de panspermia, que é o seguinte: você tem a vida no espaço, de alguma maneira a vida surge no espaço, e aí ela vem para cá, para a Terra, através de meteoritos, de asteroides, cometas, e aí isso cai na Terra, isso transporta essas primeiras formas de vida para cá, né? E, enfim, essa é uma hipótese que hoje não tem mais. Ela não é a mais crível do ponto de vista acadêmico. O que, na verdade, os cientistas dizem hoje é que há um modelo de geração espontânea. E aí as primeiras formas de vida teriam surgido de matéria inorgânica. Então você tem um material que não é vivo e por algum processo ele se torna vivo. E aí o que aconteceu? O Pasteur, Louis Pasteur, né, criou o processo da pasteurização. Se você bebe leite hoje, agradeça esse cara, né? Porque o leite de caixinha só pode ser possível graças a esse processo. Então, a pasteurização, ele criou, Louis Pasteur, um dos grandes cientistas da história da humanidade, ele fez um experimento que provou que a vida só pode surgir de vida pré-existente. Então, tem um fato aqui muito interessante, talvez o Vitão se lembre. Você lembra a ovelha Dolly, Vitão, não é o Dolly Guaraná, você lembra disso? Nossa, cara, puta, isso aí é das antigas, hein? Isso faz tempo, hein, cara? Puta merda, hein? Deu certo isso, não foi não? Ela conseguiu clonar a ovelha mesmo, né? Exato. O ser humano, ele muitas vezes tentou criar vida, tentou. Inclusive eu vou falar a respeito do experimento do Stanley Miller, tal. Mas o que acontece? O ser humano ele consegue pegar células de um animal e em laboratório criaram uma ovelha, né? E essa ovelha Dolly, ela foi uma ovelha que viveu pouco tempo ali, foi um clone, existem algumas limitações para esse modelo, mas o ser humano ele não cria a vida em laboratório, ele replica uma vida que já existia num animal, num mamífero, tá bom? Pois bem, o que tanto Darwin quanto os grandes cientistas disseram a respeito dessas questões, que o Darwin cria num pequeno laguinho aquecido, né? E isso, inclusive, tá na obra dele, tá em cartas dele. E o que é o modelo mais crível, né? Foi até defendido por um russo, é o Oparin, né? O Alexander Oparin, que ele disse que o seguinte: a vida pode ter surgido a partir de uma sopa primordial. Então você tem compostos orgânicos ali e ela surge a partir de um determinado processo. E ele, naquele primeiro momento, isso na década de 20 do século passado, ele não está lidando necessariamente com o jogo de probabilidades, do quanto difícil é que isso aconteça. Mas ele simplesmente diz que as moléculas simples poderiam se organizar de uma maneira progressiva e estruturada até formar estruturas vivas. Pois bem, então você tem aqui uma organização. O calor dos vulcões gera amônia, aí você tem hidrogênio, nitrogênio, água. Na Terra, o gás metano também. E aí, com descargas elétricas, então a gente pensa raios, né? Radiação UV, iluminação do Sol,
você tem moléculas orgânicas que vão sendo construídas a partir desse caldo. E aí geram aminoácidos, açúcares e ácidos graxos, né? Essa é a hipótese desse modelo. Então a gente tem moléculas orgânicas grandes, aí eles vão se ligando, e existe um mundo de princípio de RNA, né? E aí, de algum modelo, né, em algum momento, na origem da vida, esse mundo de RNA deixa de ser RNA e se torna um mundo de DNA, um mundo mais ou menos como a gente conhece. E há um experimento na década de 50 do Stanley Miller e do Harold Urey, que eles criam essa engenhoca aqui, Vitão. Então eles simulam essas condições que estariam na Terra primitiva, né? Então, em laboratório, eles pegam esses aminoácidos, né? E começa a jogar descarga elétrica. Então, você tem ali, dentro ali dessa parte superior, né? Essa bola no alto com esses eletrodos, né? Então, você tem aí a amônia, a água, o hidrogênio, tudo tá ali. E aí você tem essas descargas elétricas e essa água vai ebulindo, né, pelo calor, sol, né, UV, e aí passa por ali e tal, e aí gera esses compostos que surgem espontaneamente. E esses gases ali, essas descargas elétricas criariam os blocos básicos da vida, os aminoácidos, as proteínas, que é nisso que a vida reside, né? Então, eles provaram em tese, na década de 50, que esses aminoácidos poderiam ser formados sem nenhuma intervenção inteligente. Vitão, essa engenhoca para você parece uma intervenção inteligente ou não? Sem dúvida. Não é, não tem. É a própria premissa dos caras, né? É foda, né? Então, você Tem... já parte de um processo. Não, eu vou tentar criar as circunstâncias, né? Tudo que acontecia no início da Pois é. Terra. Um Por um ambiente ultra processo. controlado, inteligente, desenhado. É, pois é. Mais honesto, o outro louco lá, como é que falava? Você tinha um quarto todo sujo, assim, tinha um rato ali no meio, ó, surgiu ali um negócio ali. Na Grécia, né? É, Exato. pois é, entendeu? Foi assim, e de fato, assim, é até mais crível isso aí. Mas, enfim, cara, aquela a coisa da concepção, assim, até que você mostrou na imagem passada, né? Também tem que ser somado, né, ao que foi falado no episódio passado, da questão da concepção cosmológica da pessoa. Muitas pessoas acreditam nisso mesmo, de certa forma, de que houveram, assim, que esse foi o processo de surgimento da vida, de fato, e, assim, esses acidentes foram todos coordenados por uma força divina. Tem muita gente que acredita nisso mesmo. Sei lá, né, eu acho muito raso isso aí. E um Tentar comentário... unir, né? Você fala uma união entre ciência e Deus. Exato. Porque é uma união falsa, na minha opinião. Não se diz respeito a isso, porque assim, por exemplo, né, a pessoa lá, no caso de um católico, o católico ele tem que acatar o que a igreja está dizendo, né, necessariamente o Papa. E já foi decidido pelos doutores da igreja que a nossa criação foi revelada, é um mistério revelado, entendeu? Então, assim, isso aí que está na tela é naturalmente uma suposição, para mim, maluca, cara. Do tipo assim, é um acidente enorme num período de tempo gigantesco, que é impossível qualquer pessoa fazer ideia do que seja isso. 4 bilhões de anos, cara, é nada. Eu duvido que a Terra tenha essa idade. Entendeu? Uhum. Eu duvido assim, duvido muito. A Terra teria Mesmo. 4,5 no modelo deles, né? Mas é o seguinte, É. o que acontece, né? Na tela está o nosso amigo aí, ele é de Harvard, em prêmio Nobel, o Jack Szostak. Esse cara, ele estimou o seguinte, né? Porque assim, você tem que ter uma probabilidade matemática de uma célula mínima surgindo do acaso. Porque veja só, eu estou dizendo aqui que para surgir a vida foi um processo meramente natural, né? É como se, sei lá, hoje vai chover e se eu deixar um balde lá fora da minha casa,
esse processo inteligente de deixar o balde é a coisa menos importante, porque em algum momento, se a chuva for muito significativa, vai encher aquele balde de água. Então, quer dizer, é um processo fora do meu controle. A única coisa que eu controlei naquela variável foi pegar um balde e colocar fora da minha casa. A chuva caiu por outros meios, né? Simplesmente surgiu a água, enfim, a gente pode falar do ciclo da água. É super complexo o processo, mas vocês entenderam a premissa que eu tô dizendo. Então aqui eu tenho que defender uma probabilidade de uma célula mínima surgindo ao puro acaso. E esse aqui, o Jack Szostak, ele é prêmio Nobel, e ele estimou que uma célula funcional mínima, tá bom? Mínima, quem é da área de marketing, né? MVP, é o mínimo produto viável, né? A mínima célula possível que é capaz de pelo menos se reproduzir e metabolizar coisas, ou seja, pegar elementos do seu meio para se alimentar, né? Fazer o seu procedimento de crescimento e divisão. Pelo menos 300 genes são necessários nessa célula funcional. Pelo menos, tá? Cada um desses 300 genes vai codificar uma proteína, igual eu falei anteriormente, um aminoácido, né? Cada gene, cada um desses 300 vai codificar uma proteína funcional que vai ter entre 100 a 300 aminoácidos. Fiquem comigo, é muito importante essa questão, porque é uma questão matemática. Então, se a gente faz uma mera questão de multiplicação, você precisaria de algo entre 30 mil e 90 mil aminoácidos organizados corretamente, finamente, para que essa célula mínima surgisse ao acaso na natureza. Então, eu vou te dar o benefício da dúvida do seguinte: vamos ser extremamente conservador e dizer que nós precisamos apenas de 100 proteínas, né? 150 aminoácidos em cada, beleza? Para construir essas proteínas. Então, utilizando a lógica anterior, funciona assim. Para você ganhar na Mega Sena hoje, digamos que você entrou no aplicativo da Caixa ou que você foi até uma lotérica e fez um jogo de 6 números, tá? Jogo simples de 6 números para acertar em 60 para você concorrer para a Mega Sena que corre hoje à noite. É 1 para 50 milhões. Então é um número 10 elevado a 8. Tá? Isso significa que você ganhar na Mega Sena é um número muito alto, são 50 milhões para 1. Mas toda semana alguém ganha na Mega Sena, você pode dizer, então beleza, então é um evento provável, 10 elevado a 8. Só que a chance de você formar uma proteína funcional ao acaso é 1 em 10 elevado a 74. Então vamos lá. Para você ganhar na Mega Sena hoje jogando, é 10 elevado a 8. Para você formar uma só proteína funcional, são 10 elevado a 74. Isso é 10 septuagintilhões. É o número 1 seguido de 74 zeros na sua frente. Uma proteína só. Só que você não precisa de uma proteína só, você precisa de 100. Então, nós colocamos a potência vezes 100. Então, a chance de você formar 100 proteínas funcionais, independentes para funcionar dentro dessa sua célula hipotética, desse modelinho aqui bonitinho, que funciona muito bem para um romance, que funciona, é quixotesco, não é? É Miguel de Cervantes, é Dom Quixote, é Ana Karenina, a gente está falando do Winston Smith do 1984, a gente está falando da Natsianka do Noites Brancas do Dostoiévski, é a mesma coisa. Porque quando a gente tem esse modelo de 100 proteínas, é 10 elevado a 7.400. É o número 1 seguido de 7.400 zeros. É um número absurdo. Para você ter ideia do que é esse número na prática, o número de uma proteína só, ganhar na Mega Sena de maneiras seguidas, né? É 2 seguidos de 66 zeros, mais fácil do que você gerar uma proteína ao acaso. É um número maior do que o número de átomos na Via Láctea. É mais fácil você ganhar na Mega Sena num número de átomos maior do que a Via Láctea do que você gerar uma proteína ao acaso, quanto mais 100. Então, é dizer o seguinte, que para cada vez que você ganha,
é algo completamente improvável. Você vence na Mega Sena bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de vezes seguidas do que gerar essa célula hipotética desse modelinho aqui da vida que surgiu na água. E aí você pode dizer, bom, Gabriel, mas é o seguinte, meu amigo, nós temos universos, nós temos galáxias, nós temos multiversos agora, que é a teoria das cordas e tal, só que existe uma questão. Tem um físico chamado William Dembski. Ele é um dos defensores do modelo de design inteligente. E ele desenvolveu um conceito acadêmico que é o limite universal da probabilidade, que é 10 elevado a 150. Qualquer evento menor do que isso não pode acontecer no universo, mesmo você pegando todos os átomos que existem no cosmos e todo o tempo disponível desde o Big Bang. Então vamos lá, 10 a 150, 10 elevado a 150 é o limite do possível diante dessas probabilidades matemáticas e atômicas desde o início do cosmos. Para você criar só uma célula viva ao acaso, é 1 em 10 elevado a 7.400. São ordens de grandeza muito significativas para isso ter acontecido ao acaso. Logo, a origem espontânea da vida, ela ultrapassa em milhares de ordem de magnitude o limite do que é possível. Então, ainda que você tivesse todos os átomos do universo na Terra, ainda assim não seria possível gerar a vida de maneira espontânea. Então, a origem da vida ela é inexplicável por qualquer mecanismo natural. Isso aqui é romance. Isso aqui é... Você gosta de romance? Você gosta de ler? Pode ler, fica à vontade. Ah, essa historinha aqui e tal. Um dia contaram para mim uma conversa dessa aqui, do surgimento da vida espontânea. Só que tem um problema da matemática. Uma história, eu posso contar uma história, Vitão. Esses dias eu fui atrás, lá no mercado, comprei uma Coca-Cola, levei lá, minha família ficou muito feliz, a gente comeu uma macarronada, e aí você escolhe se você ouve essa história ou não, não é? Então, parte da academia, parte da ciência já diz que as condições para essas moléculas orgânicas simples se formarem de maneira viva, elas são tão complexas que mesmo que você tivesse bilhões de anos, a evolução natural não consegue explicar como a vida surge de matéria inorgânica para orgânica. É impossível matematicamente. É um dado que eu tô te dando, tá bom? Não é assim, é uma impressão sua. Não, é simplesmente uma conta. E dentro dessa conta mostra que o modelinho do surgimento da vida é impossível. Mas vamos lá. O que acontece? O Darwin ele não estava necessariamente muito preocupado com o surgimento da vida. E se você vai falar com um biólogo, eles também não estão, para ser sincero. O que eles estão dizendo, na verdade, é o seguinte: olha, uma vez que a vida ela evolui, então é o argumento gradualista, né, Vitão? Que você conhece muito bem. Perdão, eu estava verificando um documento, enquanto você dizia, a respeito dos dinossauros e essa questão dessa conversa evolucionista. De quando que ela começa a surgir, né? Porque assim, você teve essa explicação primorosa aqui do assunto. Eu queria trazer essa parte do quem que trouxe isso de assunto. Porque também é uma parada, você vê, na densidade que você explicou agora, poucas são as pessoas que compreendem esse assunto. Que falam assim, ó, esse assunto envolve esse drama aqui. E eu acho impressionante como que esse assunto do evolucionismo, assim como o assunto do formato da Terra, do episódio passado, despertam essas mesmas paixões nas pessoas, né? Não tem... acho isso aí, cara, é interessante essa reação. Eu mesmo não tive como escapar. Você também, num período da vida, provavelmente, né, Gabriel? Fala aí, deve ter chegado esse livro é meu. Eu não comprei ele para fazer o episódio. E esse é ele das antigas, esse ainda. Você pegou o quê? Quando você tinha uns 12, 14 anos, isso aí? Não, essa edição aqui é de 2012, eu já era maior de idade já.
Mas é maior de. Eu tinha 19 anos quando esse livro foi impresso. Eu comprei mais ou menos naquela época. Se ela foi na época tinha Saraiva, Calunga. Não, Calunga não vende. Não sei se vende Pois é, livro, mas você já vendeu. Mas eu comprei, né? Faz a muito Saraiva, tempo. provavelmente. E eu sou um admirador. Eu leio essa, tipo, eu tenho livro mesmo em casa, tipo, para leitura. Assim, eu respeito quem compra muito livro e mantém. Eu leio mesmo os livros. E aqui, eu li, cara, tem esse aqui, ó, por exemplo. Renomados autores parecem plenamente satisfeitos com a teoria de que cada espécie teria sido criada de forma independente. A meu ver, o que sabemos das leis impostas à matéria pelo Criador combina melhor com a hipótese de que a produção e extinção dos habitantes antigos e atuais sejam devidas a causas secundárias, como as que determinam o nascimento e a morte de cada indivíduo. Essa é a linha do livro inteiro. Ele não é um livro que se propõe a ser um livro científico. Ele é um livro abertamente defendendo uma premissa, é um axioma. Se você concorda com o axioma, qual que é a premissa disso aqui? O gradualismo é inevitável. Inclusive, aqui nesse livro, ele faz 6 citações diretas à seguinte frase do latim, que é natura non facie saltus, né? Que é aquele adágio antigo de que a natureza não dá pulo, né? Ela não dá saltos. Então, esse processo que ele vê no amadurecimento de uma manga, por exemplo, no amadurecimento de uma banana, ou no crescimento de uma planta, ele joga esse processo na esteira da evolução. Então, um animal, ele era outro e depois é outro, e a gente observa isso na realidade, então por isso esse argumento faz sentido, né? Porque, então, o gradualismo, ele existe na natureza, né? Então, se existe esse gradualismo, se ele é observável na natureza, logo a vida surgindo, ela teria evoluído por N razões, enfim, pressão do meio e tal. Só que é o seguinte, tem limites. E aqui que eu vou entrar que é importante. Veja esse rapaz aqui, Vitão. Parece uma capivara, o corpo. O rabo é de um canguru. A cabeça é meio estranha, né? Um De híbrido, parece um... caramelo, cabeça de caramelo. É. Cabeça de caramelo, uma orelha de gente. E é esse bichão aí. Você sabe o que que é isso aí, Vitão? O que eles dizem que é esse bicho? Não faço ideia. Nosso ancestral. Não, ele é o Idorrius. Esse Idorrius, ele é a baleia. Ele se tornou as baleias, né? E ele se Que tornou isso? duas baleias, duas, tá? Porque existem duas ramificações na família dos cetáceos. Um são os cetáceos com dentes. Então você tem, por exemplo, os golfinhos, a orca, tá? Aqueles bichos com os dentão monstro assim. E você tem os outros cetáceos, que são as baleias que não têm dentes. Ela tem aquelas cerdonas, tipo uma jubarte, tipo uma cachalote, esse tipo de bicho. Só que aí que entra o lado romance do negócio, porque é meramente isso, é um romance. Esse bicho, um dia, ele ficou triste, ele já não queria mais viver na Terra por algum motivo. Decepção amorosa certamente aconteceu com ele ficou muito chateado um dia, e ele resolveu correr para água. E aí, correndo para a água, esse rabo dele aí juntou com as pernas, e aí você tem lá no rabo dele um osso lá que vira uma baleia, como a gente conhece hoje. Esse é o bicho. Esse é o bicho. Só que aí, qual que é a questão, né? Se esse gradualismo proposto pelo darwinismo está errado, você refutou o darwinismo. Porque é uma premissa. Natura não faz saltos. Então, a natura não dá pulo, ela não dá salto. Então, o que acontece muitas vezes, as pessoas elas dizem o seguinte, né? Você é um ignorante, né? É impossível você, uma vez que você compreendeu a origem das espécies, que na verdade o nome desse livro poderia ser Origem da Biodiversidade, né? Porque a origem das espécies é uma extrapolação, porque você é a origem de toda a biodiversidade da Terra. Porque dessa mesma vida que surge naquele laguinho que a gente falou agora há pouco, sai a vagem e sai a sua avó. Sai o seu cachorro e sai um morcego. Sai uma banana e sai uma, sei lá, cara, qualquer coisa. Imagina aí qualquer bicho, entendeu? Então, se a gente compreende
e a gente aceita essa premissa, a gente tem que começar a fazer algumas perguntas. E elas são importantes. Porque a macroevolução, ela é cientificamente também improvável. Como o surgimento da vida espontânea que eu mostrei para vocês. É mais fácil você ganhar de maneira seguida na Mega Sena o mesmo número de átomos que existe na Via Láctea inteira do que você criar uma só proteína, né, dentro de uma célula, certo? Quanto mais criar todo aquele organismo Imagina que eu isso. mencionei com vocês. Exato. Então, E a imagina macroevolução... a graça desse acidente. Não é? Imagina a graça desse acidente. Surreal. Então, a macroevolução ela é cientificamente improvável por outros motivos. Quanto mais a ciência avança, qual que é a percepção? Mais descobertas vão revelando que, na verdade, a teoria da evolução ela não é uma proposição mantida por motivos científicos, mas sim por motivos filosóficos. Porque mantém as coisas de pé, né? Então, todas as pessoas, e eu tive essa discussão até no boteco da semana passada com o Vitão e perguntando para o pessoal que os seres humanos, nós aqui, com tudo que a gente já construiu na humanidade, de conhecimento, as pessoas têm de maneira intuitiva que peixe não vai se transformar na sua mãe. Pode passar milhares, milhões de anos, talvez bilhões. Um peixe não se transforma na vovó, tá certo? A ideia é que um peixe ou um protopeixe vira um ser humano ao longo de milhões de anos, ele desafia o bom senso logo de cara. A pessoa pensa assim, mas peraí, alguma coisa não tá batendo, porque a ideia de que um peixe vira um ser humano ao longo de milhões de anos é uma coisa que você não consegue explicar de repente para uma criança, né? Mesmo quem diz acreditar na evolução hesita diante dessa premissa, porque intuitivamente há um limite para as mudanças naturais que podem acontecer na natureza. Veja só, criadores de cães estão aí na humanidade há milhares de anos, milhares de anos, certo? E nós temos variações incríveis em cachorros. Você tem um labrador e você tem um chihuahua. Você tem um doberman e você tem um lulu da Pomerânia. Você tem um fila, que é um bicho formidável, e você tem um shih tzu. E todo esse processo ele foi inteligente. Só que ainda assim é um processo com limitações. Porque apesar do chihuahua ser um cachorro muito diferente de um pitbull, os dois são cachorros. E por mais tempo que você espere dentro desse processo, peixes continuam sendo peixe, cachorro é cachorro, gato é gato, e a evolução, ela diz que a vida vai subindo degrau por degrau, mas essa escada inteira que sobe degrau a degrau está baseada só em suposição, não em evidência. A gente vai falar de fóssil mais para frente, porque no fundo, todos têm que reconhecer a complexidade da biodiversidade que aponta o tempo inteiro para uma intervenção inteligente. Seja de um criador, se você é cristão ou não, seja de um ET, um alien, não importa. Não aconteceu um acidente genético embaixo d'água e agora você ama a sua família, certo? Porque isso é um processo cego, é um processo que é indiferente a você ou a mim. Isso também tem que explicar, inclusive, essas inclinações naturais do ser humano. E quando a gente fala de psicologia evolutiva, aí é mais uma historinha que você pode botar na sua prateleira lá. Você gosta do quê? A montanha lá do Thomas Mann, você gosta do Castelo do Kafka, ou sei lá, cara, Metamorfose. Você pode gostar disso também. O Frankenstein. Você pode gostar. O Retrato de Dorian Gray. Cara, pô, é tudo tá lá, Romeu e Julieta, o Hamlet, o Rei Lear. Beleza, eu gosto, acho legal, é uma história. Só que você falar que isso é a verdade sem um corpo técnico de evidências brabo, significativo, e você só jogar uma premissa na mesa, você tem que acreditar porque é assim, aí não dá pra tancar, né, Vitão? É difícil mesmo, cara. E tem toda uma questão que foi abordada no episódio passado também, que é quão recentes são essas teorias. É uma coisa de 400 anos atrás. Não é brincadeira. Tudo começa a partir de 1600. Aí começa para valer, assim,
as pessoas terem essas especulações e tudo mais. E você tem, assim, uma das... Assim, os principais foram aristocratas ingleses. Os principais. Então, eu acho que quando a gente fala... Opa! Quando a gente... Tranquilo. Quando a gente se depara com esse assunto na escola, é um problema porque você tem que encarar esse negócio como verdade absoluta e você vai ser avaliado, né, o quanto que você absorveu daquilo e aprendeu, de fato. Então a pessoa fica totalmente enviesada. O Olavo dizia assim, né, que uma das críticas que ele fazia ao movimento partido sem escola, partido sem escola, como é que é? Escola sem partido? Escola sem partido. Era que, olha, as escolas não estão realizando uma doutrinação nos alunos. Elas estão, na verdade, fazendo uma espécie de lavagem cerebral. Elas nem apresentam o outro lado. A doutrinação, você presume que você está sendo apresentado, ó. Você está sendo doutrinado contra algo, na maioria das vezes. E, enfim, e a gente não tem nem a conversa do contraditório, das outras opiniões. Inclusive, assim, na escola mesmo a gente aprende a considerar qualquer outra possibilidade como uma fantasia, como uma piada. E não para pensar, né? Assim, olha, pelo menos assim, como eu encaro esse assunto, né? Cara, isso aqui é uma grande fantasia. Esse é um negócio que exige muita fé. E exige essa crença de que você tem aí, cara, tá numa terra que tem bilhões e bilhões de anos, num espaço que é muito mais antigo, assim, um universo muito mais antigo. Sei lá, entendeu? É aquilo, é uma concepção cosmológica. É isso que as pessoas têm que entender. Aquela imagem que você mostra do sopão primordial, que dá origem ao primeiro RNA e tudo mais, aos RNAs ancestrais. Olha, a pessoa ela tem que ter mesmo isso no coração e ela tem que acreditar nisso num grau ou outro também para poder, de livre e espontânea vontade, se submeter ao que a gente viu há um tempo atrás aí. Porque hoje a gente já está no ponto, assim, que é a era do homem. Eu acredito, assim, que a gente está chegando no final. Para esse ponto mesmo, porque, enfim, toda essa base ideológica, vamos colocar dessa forma grosseira, toda essa base ideológica deu espaço para um mundo que a gente concebe hoje, assim como o mundo real, que é aquela coisa, ó, a gente criou uma máquina aqui, que é a inteligência artificial, que inteligência artificial, como já explicou o professor Olavo, é uma metonímia. Você não pode afirmar que a máquina é inteligente, não há consciência na máquina. E se não há consciência, não há inteligência. É simples assim. Enfim, não é tão simples assim, ele explica lá, você procura lá a explicação dele. Mas, enfim, outra coisa também que a gente está entrando é toda nessa nova fase das terapias medicinais, com esses experimentos genéticos, com toda esse novo rol de drogas. O próprio John Kennedy aí já está falando sobre você vestir as coisas, vestir uma pulseira, você veste uma roupa e a sua roupa está lá conectada de certa forma à internet e ela monitora você. Então, assim, é tudo uma fraude, e aquela coisa. Eu acho que você, para poder participar ativamente de uma sociedade dessa, e assim, você não vê nenhum problema nisso, nem nada, ou você nunca parou para pensar no quão tirânico é o que eles estão querendo implementar, e também talvez nunca tenha parado para considerar que essa visão cosmológica, essa ideia que as pessoas têm da origem das coisas e para onde as coisas estão indo, sobre a idade do universo e por que a gente está aqui, enfim, levam eles a acreditar nisso aí mesmo, cara, sabe? Leva você a acreditar, não, isso aí. Olha, um outro ponto também que eu tava no banho, assim, hoje pensando, foi assim, acho que é interessante falar sobre isso. Agora acho que calhou, né? Convém. Essas pessoas, elas não só têm essa concepção cosmológica, elas têm também a ideia de que a história é uma coisa linear, né? Então, pô, nada a ver. Eu acho assim, um bando de criancinha, né? É difícil conversar, porque eu mesmo, quando reparei, falei, não.
A discussão científica não está nesse patamar, não, tá bem mais elaborada, é uma coisa assim, próprio da Terra plana, foi uma coisa tão introdutória, tão... Olha, você quer ver as coisas sérias? Tem pessoas que fazem experimentos da Terra plana com raio-x, com umas coisas fodidas, assim, uns equipamentos fodidos, que não é uma coisa assim, tô com uma câmera aqui, ó o sol ali. Não é dessa forma, né? Faz com uma precisão lá muito mais absurda, para mostrar, ó, de fato, ó, dei o zoom na câmera ali, mas o objeto tá ali de fato mesmo, enfim. A gente nem tem acesso, nós meros mortais, não temos acesso fácil a essas discussões. E, enfim, sei lá, acho que já fugi demais do meu ponto principal ali. Sem problema, mano. É o seguinte, também tem um ponto que o Vitão mesmo comentou agora na explanação dele, que é o seguinte: para você viver nessa nova sociedade, você tem que aceitar premissas. Aqui a imagem na tela é muito importante. Esses são os embriões de Haeckel. Você provavelmente já viu isso no seu livro de biologia na escola. Nossa, já. Eu vi, eu lembro disso. Que chave isso aí. E aí você tem o seguinte: lá em cima, no topo da figura, para você que ouve em podcast, olha a tela agora. No topo da figura, você teria o início da vida embrionária, mostrando animais diferentes, inclusive entre mamíferos enfim, outros animais, né, outras classes de animais, ah, nessa mesma linha lá de cima. E aí vai mudar, né? Então aí, ó, você vai ter um peixe, você vai ter aí uma galinha, você vai ter um porco, você vai ter uma ovelha, um ser humano. Então, qual que é a premissa aqui? Que tudo era igual no começo. E aí você pega esses desenhos e esses esquemas que foram feitos, né? Inclusive isso aqui é usado até hoje para defender o aborto. Até hoje, tá bom? Tem gente que acredita nisso. Só que tem um problema com os embriões de Haeckel. Eles são uma farsa, porque os embriões de verdade, eles são assim. Então você pega aqui, ó, aí embaixo, uma salamandra, é a primeira imagem aqui. Um humano, um coelho, uma galinha, um peixe. Cada embrião é diferente. Por mais que ele tenha uma estrutura ali, você pode falar, não, mas é meio parecido. Mas qual que era o ponto do Haeckel? Era dizer que eles eram a mesma coisa. Porque se você olha que os embriões em cima, é a mesma coisa. É basicamente isso. Um ser humano não tem especialidade nenhuma. Ele não é nada muito diferente de qualquer outro animal. Não é? Então, é um exemplo clássico dele. Inclusive, o próprio Darwin, ele disse o seguinte, né? Que esse modelo dele aqui, os embriões de mamíferos, aves, peixes e répteis, que uma vez que eles são meio parecidos, eles talvez sejam descendentes modificados de algum progenitor. E onde está escrito isso? Aqui. Leia depois. Tá bom? A teoria da evolução moderna, ela também, baseada nessas premissas anteriores, né, darwinistas, diz o seguinte, né, ele escreveu numa carta dizendo assim, que os embriões iniciais eram de longe a mais forte classe de evidências em favor da sua teoria. Beleza? Então, quer dizer, aqui é um ponto muito complicado, porque ele teve acesso só a essa imagem aqui. Ele não viu depois, que na verdade aquilo não era bem um fato, entendeu? Então, a teoria da evolução, ela é uma premissa, basicamente, ela não é necessariamente, ela não prova tanta coisa quanto ela diz provar, tá bom? Ela, na verdade, ela mostra que é mais provável que a microevolução, a seres que se adaptam ao meio, essa é uma observação que faz sentido, só que é aquela história, não sai um peixe e vira sua avó, né? É um passarinho que parece o mesmo passarinho, vai ter uma perugia diferente do outro, vai ter um bico um pouco diferente do outro, mas aquele passarinho ele não se torna um chimpanzé, beleza? É assim. Então, por décadas, isso aqui foi usado como evidência da ancestralidade comum. E isso foi uma fraude para fazer parecer que eles eram mais semelhantes do que eles de fato são. E aí depois houve um trabalho de um outro embriologista, o Michael Richardson, que mostrou que os embriões são
distintos, muito diferentes, desde o início da concepção. Então o ser humano, ele não é igual uma ovelha, cara. Ele não é igual uma vaca, ele não é igual um porco, ele não é igual uma salamandra. Ele é um ser diferente já no embrião. Já no embrião, tá bom? Então quando a gente tem esses exemplos clássicos de evolução, que você vê na escola, sendo ou contestados ou desmascarados, você tem que começar a pensar, poxa, estavam tentando me vender, na verdade, então, uma cosmovisão, uma visão diferente da realidade, né? E esses pilares do darwinismo, eles começam a encontrar problemas, né? O Vitão mandou, inclusive, um mapa aqui da Royal Society, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente vai compartilhar com vocês também. A Royal Society, ela foi a sociedade que o Darwin surgiu, ele saiu de lá. E diversos outros grandes naturalistas, o pessoal dos dinossauros, todo mundo saiu daquele mesmo lugar. E essa Royal Society, ela se reúne décadas depois, em 2016, para dizer o seguinte. Aqui é um artigo, tá? Inclusive, Evolution News. Why the Royal Society Meeting Mattered in a Nutshell, né? Então, por que esse encontro importa numa casca, né? Tipo, nutshell seria o quê, Vitão? É isso mesmo. Numa casca, ok. É isso beleza. mesmo. Então, em 2016, cientistas do mundo inteiro se reuniram em Londres, na Royal Society. Royal Society não é qualquer lugar, é de onde o Darwin saiu, inclusive, onde ele foi fundado, tá bom? Fundado no sentido de grana. E qual que era o objetivo desse New Trends in Evolutionary Biology, que foi esse encontro? Discutir os limites do modelo neodarwinista. E aí você tem vários nomes. Você tem Kevin Laland, James Shapiro, Dennis Noble, diversas pessoas importantíssimas na biologia moderna, apontando falhas nessa síntese. Então, mostrando lá que você tem incapacidade de explicar a origem de novidades fenotípicas, então a variabilidade, né, da vida na Terra, falta de explicação para a explosão cambriana, que os fósseis, eles não apontam para a gradualidade, eles apontam, na verdade, para um surgimento espontâneo da vida. Aí, quem cuida dessa parte, né, os arqueólogos, eles vão dizer uma série de questões, não, mas não dava para preservar fóssil antes, esse é o motivo. Então, na verdade, o que acontece, né? Você sempre vai tentar arrumar uma lacuna para colocar sua teoria de pé, não é? E ainda eles colocaram o seguinte: mutações aleatórias não bastam para gerar a complexidade e a biodiversidade da vida. E eles ficaram dias nesse encontro, não chegaram a nenhum consenso, mas há um reconhecimento acadêmico e ele vai crescendo cada vez mais. Eu tô falando da Royal Society, não adianta você vir me falar da USP. Eu tô falando de onde saiu o negócio, a Academia Britânica, tá bom? É gente séria. Não é país que dá dinheiro para pesquisador ver doutorado sobre banheirão, beleza? É país de verdade, é país sério. Então a própria Royal Society diz que a complexidade biológica que nós temos não é explicável pelo processo darwinista. Então nós precisamos de uma nova teoria. Isso foi dito nesse encontro. E aí o que é um dos pilares do darwinismo, né? E é importante a gente bater nisso também. Por décadas, muitas coisas foram trazidas para a gente e hoje, com a biologia moderna, a gente chega em outras conclusões. Então, há um limite para as mudanças. Como eu disse antes, cruza um monte de cachorro aí, pega aí, cara, um Lula Pomerânia, mistura com pug, mistura com caramelo, mistura com um husky siberiano, não vai surgir um outro animal. Continua sendo cachorro. Se nem a inteligência humana, durante milhares de anos, conseguiu ultrapassar essas barreiras naturais, que são barreiras genéticas, como um processo cego conseguiria fazer esse processo? Porque é um processo cego, aleatório, sem nenhum tipo de seleção. Eles dizem, né, depois, seleção natural, o tempo inteiro na linguagem científica tem essa coisa meio teleológica, né? Ou seja, parece que a seleção natural, na verdade, é um ente. É alguém que age na realidade. Ele não é simplesmente um mecanismo, um Exatamente. processo.
Não, ele age, ele simplesmente age. Não, a seleção natural ela escolheu. Por que ela escolheu, meu? É aleatório a mutação. Não, mas a mutação deletéria ela tem que ser excluída. Tem que ser excluída porque você quer. Porque não é assim que funciona. Existem 3 tipos de mutação nesse processo, que é a deletéria, a neutra e a benéfica. Mas nada garante que a mutação daquela próxima geração vai garantir que aquela mudança vá naquela direção em particular que você está dizendo. Não, pode ser uma deletéria e aquela espécie deixe de existir, inclusive. Só que aí você... Não, mas é que você não está entendendo. É que são bilhões de anos. E aí a gente resolve o problema jogando uma cacetada de tempo adiante, aí isso se resolve magicamente. E a gente já falou o quanto é difícil mesmo você colocando bilhões de anos adiante. Outra coisa também que é muito complicada de você explicar do ponto de vista darwinista é o seguinte: existe uma complexidade irredutível da vida, que é como eu disse lá atrás, você precisa de um número mínimo de células que possam permitir que aquele organismo se multiplique e que ele metabolize, certo? Só que essa é a maneira mais primitiva de vida possível. Os sistemas biológicos, eles são extremamente complexos. Você tem olhos em seres humanos e você tem um olho de uma coruja, que funciona de noite. Você tem um olho de uma águia, que funciona a distâncias absurdas. Você tem animais que vivem embaixo d'água, que eles têm um outro sistema de localização. Só que isso não aponta para uma adaptação deles ao meio. Não. Na verdade, aponta para o seguinte, que são sistemas complexos mesmo. Eles não têm uma explicação. Você não tem aquilo funcionando se todos os componentes daquele organismo não estiverem presentes desde o princípio. Essa ideia de uma função complexa surgindo gradualmente, visão, audição, outros sentidos, passo a passo, é cientificamente improvável nos fósseis já. É difícil explicar. O meio-olho não serve de nada. Ah, uma célula fotossensível que evolui para um olho para quê? Como? Quais são as mutações? Onde surgiu? Me dá o fóssil. Aonde foi o animal que ele saiu e ele começou a enxergar? Então tu pega ele, mostra ele para mim. E depois mostra matematicamente como ele saiu de um não olho para um olho. Não tem como explicar, porque tem uma complexidade irredutível em certas partes. Aí tá a questão dos fósseis, né? Até o Vitão mandou aqui. Tem essa noção. Mandei um outro para você novo, mandei um melhor, que é mais completo, o mapa mental mais completo. Tá lá no WhatsApp lá. Mesma coisa também, só baixar o HTML e rodar. Vai vir com uma janelinha aí no browser. Isso, deixa eu só mostrar aqui. Esse é que eu vou ter que pegar aqui e baixar de novo, né? Não tem problema. O que acontece? Aqui você tem o Royal Society, que é o que eu falei, eles se reuniram há pouco tempo atrás e questionaram o modelo. O modelo não faz sentido. O modelo tem lacunas fundamentais que não podem ser explicadas pelo processo darwinista. E aí, meu, sobe no telhado, sei lá o que você vai fazer, entendeu? Mas o que acontece? Aqui tá o mapa, inclusive, que o Vitão mandou agora. Então aqui você tem o seguinte. A gente vai dando zoom aqui. Então você tem a Royal Society, né? Que é essa sociedade que surge ali a mando desse Carlos, né, segundo, 1662 e tal, e aí ele começa a bancar cientistas em geral. E aí você tem diversos aqui, Alfred Wallace, o Darwin... Os evolucionistas, esse aí, em roxo exato. São os evolucionistas. O John Ray, aí você vai ter aqui do lado o Robert Hooke, fundador, também fundador, Christopher Rank, e aqui você vai ter ainda outros caras que são ligados à paleontologia, né? Richard Owen, George Cuvier e tal. Esses caras aqui, eles estão mais ou menos ligados e surgem na mesma época. Você pode clicar neles, beleza? Que tem a profissão deles, as obras, se você clicar nisso, ó, tá vendo? Ó. Naturalista. A gente vai disponibilizar isso aí para vocês, para as pessoas também. Ok, então aqui, ó, evolução como moldura para paleontologia, tal, beleza. Aí você vai ter aqui, ó, diversas maneiras, inclusive como ler o mapa aqui embaixo, tal. E aí você pega cada um
desses caras aqui que vieram da Royal Society. Essa mesma entidade, cento e poucos anos depois, surge dizendo que não tem como isso rolar. Ainda tem o seguinte, tem a questão do registro fóssil, que é outra pedra no sapato da turma darwinista. Por quê? Houve a explosão cambriana, que é um surgimento absurdo de vida. E aí você tem um aparecimento abrupto, não é parcial, não segue aquele processo que eu disse que é uma premissa aqui para vocês anteriormente, de que o surgimento vai sendo gradual, não é abrupto. Várias formas de vida complexas, sem nenhum tipo de intermediário, surgem naquele período. E o próprio Darwin disse que se a teoria dele fosse verdadeira, se a Bíblia do ateu fosse verdade, esse registro fóssil deveria estar cheio, repleto de diversas formas transicionais de vida, levando o peixe para sua avó, levando o bonobo para uma baleia, beleza? Aquele bicho feio que eu mostrei aqui, que parece uma capivara, um cachorro com um canguru, com orelha de gente, se transformando em alguma outra coisa. Só que isso não acontece. Então o que acontece? Tem uma analogia que o pessoal da paleontologia faz que é a seguinte: se você for todo dia numa praia, e você pode fazer isso por conta própria, e começar a pegar conchinha no chão. Pega uma coxinha hoje, leva para casa, e aí você segue nisso composto, fazendo isso por anos. Conforme o tempo passa, quanto mais ele passa, mais difícil vai ser você levar uma concha nova para casa. É uma mera questão probabilística, certo? Então, naquela mesma praia, pegando conchas diferentes, chega uma hora que você já não pega mais tanta concha diferente assim. E a mesma abordagem é a linha dos paleontólogos. Você vai vendo cada vez mais os mesmos animais fossilizados. Isso é chamado de curva do coletor. Tá? Então, quanto mais você pega fósseis, menos você consegue achar variabilidade neles, né? E a maioria desses grupos de fósseis chega num ponto de saturação. Então, onde nós vemos uma certa confiança dos darwinistas de que existe essa variabilidade toda, na verdade não existe, ela é descontinuada em vários instantes. Nós encontramos dados que não podem ser negados quando a gente olha para o registro fóssil. Não tem uma forma intermediária de vida. Beleza, mas e se descontinuou, tal, não sei o que, beleza. Se descontinuou essa espécie, a gente deveria ver outra coisa que um outro tipo de fóssil, um outro tipo de artefato, não é? E cada vez mais, como a gente vai expandindo esse registro fóssil, se a gente pensar no início do último século, basicamente qualquer um que tinha uma picareta começava a bater no chão e pegar coisa do chão. Antiguidade, não sabia nem o que era. Quando eles pegaram os primeiros dinossauros, né, do passado, eles nem sabiam o que era. Isso aqui é um osso de uma vaca, sei lá, o osso de um bicho grande. Depois de muito tempo é que eles chegaram nas conclusões que eles tiveram, né? Mas quanto mais nós temos fósseis, menos variáveis eles se tornam. E aí o problema começa a crescer. Porque a lacuna de evidência é uma lacuna de evidência, não é uma evidência de lacuna. Então, quando eu defendo um modelo e ele começa a se mostrar falho, a culpa não é das evidências, a culpa é do modelo, cara. E ainda tem um último ponto, Vitão, que é o seguinte: tem a epigenética, né? A vida, ela não depende só de DNA, mas de diversas estruturas celulares que organizam essa expressão gênica. Então, quando nós alteramos essas estruturas durante o desenvolvimento do embrião na barriga da mãe, isso é um processo letal. Então, eu não consigo alterar. Essas mutações não conseguem explicar novas formas de vida, porque simplesmente se elas surgissem dentro do embrião, isso seria jogado fora, geraria lá um aborto natural, tal. Existe um mecanismo de proteção da própria mãe que gera aquele filhote, gera aquele ser, que já descarta aquele bicho porque ele não presta, porque ele está começando a mutar muito mais do que é para ele ser.
Então, logo de cara, você vai tendo várias e várias questões. Tem também a questão dos animais, né? Que até hoje você une certos equinos, né? Você junta lá a mula. A mula é um animal estéril, né? Assim como o ligre, né? Que é o tigre com leão, também é um animal estéril. Ele não gera outro animal. Então, por mais que você gere um outro animal para um uso determinado, como a mula é um animal mais forte do que um cavalo. Ela tem os cascos mais duros do que de um cavalo. Mas aquele animal ele não se reproduz. Você precisa criar ele um híbrido entre dois animais, não é? Quanto mais você tem uma mutação na barriga que não funciona, a mamãe joga fora o bebê que está com um problema. Ele lê o organismo da própria mãe, vai perceber aquela mutação no organismo e vai jogar o Enzo fora, Vitão. E é também, você vê, uma evidência clara disso, enfim, é a tragédia, né? Desde 2021. Quantas mães não jogaram o bebê fora porque, entendeu, submeteram a uma terapia que alterou elas geneticamente mesmo. Então você vê assim, quando teve a introdução em alguns organismos desse RNA mensageiro, né, você vê assim, então assim, na vida real não funciona bem assim, né? Então, mas é tudo aquilo, né? Então, tudo retorna, assim, o que eu posso contribuir aqui é de fato isso mesmo. Tudo retorna para essa questão da concepção cosmológica, você percebe? É isso, não tem outra coisa, é a concepção do que a pessoa acha que é a vida, o que a pessoa acha que é o universo. Ela vai tomar as decisões dela, se num grau ou outro, baseado nisso mesmo. E, enfim, né, eu acho assim que é um chute muito grande essa questão toda do evolucionismo. Os próprios dinossauros, quando você parar para pensar nisso, né, as pessoas acham que assim a humanidade sempre achou que os dinossauros existiam. E é nada. Essas conversas começam no ano de 1667. Inclusive, assim, é dito aí pelo mainstream que as primeiras conversas eram de que eram ossos de gigantes. Agora, a questão, assim, é que sempre foi o homem branco que descobriu a maioria dos fósseis, sempre os ingleses. Então, assim, a maioria era tudo inglês, estava em missão, não sei o que e tal. E aquela coisa, você ver um fóssil de fato é raro. Fóssil é raro de você ver. É muito caro um fóssil. Então você tem pouquíssimos museus que estão assim mostrando um fóssil de verdade. A maioria dos fósseis que a gente está vendo são réplicas. E altamente especulativo a parada de montar um fóssil, né? Pois é. Muito especulativo, porque veja só, É. eu vou dar alguns exemplos falando da humanidade, né? Porque, óbvio, tem que ter um processo lento e gradual, como o próprio Darwin comentou, a natureza não dá salto, beleza? Então, o que acontece? Você tem isso aqui, o Homem de Nebraska, Vitão. Como foi construído o Homem de Nebraska? Ele foi descoberto na década de 20 nos Estados Unidos, a partir de um único dente fossilizado. Eles viram um dente e eles construíram um ser em cima de um dente. E aí teve um cara lá, Henry Osborn, e aí ele disse, não, isso é um símil, tá bom? Do período Plioceno, aliás, desculpe. E aí você tem a imprensa divulgando como uma prova do elo perdido na América. E aí você tem reconstituição inteira, porque isso foi bolado, é um desenho, como um romance. É um romance, pessoal. Dom Quixote de Cervantes, beleza? Um homem a partir de um dente. E aí, alguns anos depois, eles encontraram outros fósseis e viram que esse dente, na verdade, pertencia a uma espécie de porco que já não existia mais. Então, todo esse homem era, na verdade, uma percepção equivocada, uma extrapolação de um porco, tá bom? Mas ele era um ser humano, obviamente, né? Ainda você tem aqui esse homem de Piltdown, que foi achado na década de 10, 1912, tá? Então você tem o Charles Dawson, ele traz aí alguns fósseis, e eles encontraram o homem de Piltdown, na Inglaterra. O que é isso aí, né? À direita você tem
um fóssil humano, tá bom? Um crânio, como o meu e como o seu. E à esquerda você tem um fóssil que seria desse homem de Piltdown. O grande problema é o seguinte: esse crânio é um crânio humano com uma mandíbula de macaco. E aí eles disseram que era o elo perdido entre macacos e humanos, mais um dos elos perdidos, né? Porque tem que ter diversos elos perdidos. Então, por décadas, ele foi tido como uma evidência-chave da evolução, reforçando aquela ideia de que o berço da humanidade podia estar na Europa. Então, cai no que você comentou anteriormente também, Vitão, que aquela história, não, essa narrativa científica também tem uma narrativa que nos fortalece regionalmente. E eu já vou falar de eugenia, que é importante isso aqui também. Porque não é importante só a ideia, o importante é o que a ideia gera. Beleza? E não dá para separar darwinismo de eugenia. Eu vou explicar por quê. Ainda aqui, você teve na década de 50 o seguinte: diversos testes provaram que isso aqui é uma fraude deliberada. O homem de Piltdown não existe. O crânio é de um humano medieval e a mandíbula é de um orangotango moderno. E aí eles pintaram e limaram esses ossos para parecer fósseis. Beleza? Ainda você tem o seguinte: o homem de Orsi, que é isso aqui, um outro fóssil, foi achado na década de 80 na Espanha. E aí esse fragmento desse crânio e tal tinha sido apresentado como o homem mais antigo da Europa, 1,6 milhão de anos, né? E aí alguns estudos posteriores, na verdade, mostraram que, na verdade, esse crânio era o crânio de um burro jovem. Um burro, um animal burro. Não tô falando de uma pessoa burra. Um burro mesmo, um animal. E aí, isso foi capa de jornal, foi capa de um monte de coisa, e depois isso aqui caiu no esquecimento. Ainda tem isso aqui, ó. Lucy's Baby. O que é o Lucy's Baby? Isso aqui foi encontrado na Etiópia no ano 2000, que é a criança Lucy. Lucy, para quem tem alguma familiaridade com essa questão, Lucy seria a mãe da humanidade, diríamos, né? Seria o ancestral que deu origem à humanidade, ao hominídeo lá que ficaria no meio do caminho e chegaria até nós, né? E essa criança, que é a Lucy's Baby, é o Australopithecus afarensis. E aí é um dos fósseis mais completos já encontrados do que era chamado de hominídeo jovem. Mas ele não era um hominídeo coisa nenhuma. Se você pega e faz uma análise dele, e ele é um fóssil genuíno, tá bom? Ele simplesmente omitiu que a anatomia daquele animal mostrava características mais símias, braços longos, dedos curvos. Então, esse fóssil, na verdade, é um fóssil de um macaco. Só que isso tudo foi minimizado para fortalecer a narrativa de que, na verdade, o Lucy's Baby era um ancestral humano. Ainda que você tem o Homo florensis. Isso aqui foi encontrado na Indonésia em 2003. Você vê, eu estou fazendo uma cronologia de décadas diferentes, fósseis modernos, fósseis um pouco mais antigos. E esses pequenos esqueletos que eram chamados de hobbits, eles diziam, né, que tinha 18 mil anos, só que é o seguinte, uma parte da comunidade médica desacreditou dizendo que, na verdade, esse fóssil é de um Homo sapiens, de um ser humano que tem microcefalia ou outras patologias. Então, o Homo florensis, ele pode simplesmente ser um fóssil antigo de um ser humano que tinha algum problema. E a imprensa também tratou na época, como ela sempre faz, como, ai não, agora mostrou, é o elo perdido, finalmente a humanidade viu a sua origem. E aí você tem um padrão repetitivo. A mídia joga isso aí para todo canto, é uma pressão midiática anunciando essas descobertas revolucionárias que agora o ser humano descobriu algo groundbreak. E aí, quando a investigação vai se aprofundando, descobre que não era nada daquilo. Ainda, como eu mostrei, fragmentos isolados são usados para criar um ponto de contato com essa narrativa darwinista. Então, a partir de um dente, você monta um ser humano, mas depois você vê que esse dente era de um porco. E aí, não, ignora, não, deixa para lá, né? Foi só um errinho, tal. Foi uma coisa bem discreta, né? A gente só estava querendo forçar o ser humano no dente de um porco. Ou ainda fraudes deliberadas, fraudes. É uma cabeça de um ser humano com uma mandíbula de um orangotango moderno. E aí, quando esse erro é descoberto, o que o pessoal faz? Finge que nada aconteceu.
Nada aconteceu. E aí é o seguinte, né, Vitão? Esse processo que ele é altamente especulativo da evolução e ele é muitas vezes baseado ah, nesses princípios super bem bolados e românticos, né? Você tem uma história linear da humanidade. Quando você pega outros instrumentos, né, os paleontólogos que olham para obras rupestres, esse tipo de coisa, o homem ele é civilizado desde os seus primeiros registros, né? Então, a evolução nada mais é do que um romance popular, como o Romeu e Julieta. É uma narrativa simplista que pressupõe que o ser humano veio de algo que era quase humano. Ele foi evoluindo aos pouquinhos. Aí, um dia ele acordou, meu! Por que a gente não inventa um idioma para se comunicar? Do nada, veio alguém que deu essa ideia lá para a turma e a gente vai chamar uma forma quadrada achatada de paralelepípedo. De repente isso aconteceu, mas foi gradual, não é? E aí algo mais primitivo veio atrás até que se tornasse nós, não é? E a razão, né, que a gente olha essas teorias sobre a evolução do homem serem insatisfatórias é que elas tentam explicar o que é inexplicável, a ruptura, o abismo, o salto do que é o ser humano para uma besta, para um animal. O ser humano e o animal são paradas completamente diferentes, cara. Quer dizer, independente do lugar do mundo onde você esteja agora, digamos que você esteja no Japão, o Massa assiste a gente, é do Japão. Você está no Japão ouvindo um homem no Brasil que gravou uma parada, ele colocou numa tecnologia chamada internet, um protocolo TCP/IP, que ele subiu num canal do YouTube, que é uma tecnologia do Google, e aí você assistiu na sua casa em tempo real, na estreia desse canal no Farol da Liberdade. Vamos lá, né? Que animal que consegue fazer esse tipo de coisa? Criar uma linguagem complexa, ser inventivo. Esse estúdio, que animal? Uma águia consegue fazer isso aqui? Que seja um bonobo, um orangotango, um macaco prego. Você vai dizer pra mim que ele consegue fazer o que a gente faz. Ele não consegue, cara. O ser humano, ele é ontologicamente diferente do bicho. Há um abismo entre o ser humano e a besta e o animal. O homem das cavernas já era um homem, cara, como eu e você. Ele só não tinha um smartphone e uma calça, certo? Ele não era um bruto, selvagem. Aquela imagem do pica-pau, tem que tratar a mulher com muito carrinho, aí a mulher vai lá e dá um tacape na cabeça do cara e vai pra mão do cara, ele chacoalhando ela pelo cabelo no chão, certo? A própria existência da arte rupestre, essas pinturas de caverna, do cara com uma lancinha na mão correndo até de um búfalo, de um boi, já demonstra traços do simbolismo de uma caçada. Muitas vezes de espiritualidade, de consciência, de estética, que são coisas tipicamente humanas. Você não vê uma águia, você não vê um cachorro pintando num quadro. Até o cachorro, até o elefante que pinta no quadro, ele é treinado. Tem um vídeo aí na internet, você já deve ter visto, né, Vitão, de um cachorro pintando quadro. Aí o ser humano, ele vai fazendo assim pra ele e o bicho vai abaixando a cabeça, ele vai pro lado, ele segue uma ordem. Ele não cria, ele não pinta uma flor da cabeça dele. Não. Ele segue o que o ser humano tá falando. Teve um elefante também, que há pouco tempo atrás que ele pegava assim a ponta da tromba e ele começava a pintar os negócios e tal, mas era sempre com uma instrução humana. O ser humano orienta o bicho pra fazer esse negócio, porque senão não dá certo. Teve até aquele bicho lá, era um gorila que ele falava por linguagem de sinais. Mas peraí, ele não desenvolveu a linguagem de sinais, ele foi instruído pra fazer aquilo. E aí tem um vídeo, inclusive na internet, vocês já devem ter visto isso, que é a mulher explicando pra ele que um dia ele vai morrer, né? E aí o animal, eu vou morrer assim, né? Tipo, e aí ele cai no meio num vazio existencial. Você já viu essa parada? Eu já vi, cara. Você já viu o do cachorro? O do cachorro é impressionante, assim. É um cachorro dessas raças aí mais inteligentes, grandão. E ele aprendeu, sei lá, 140 palavras, é uma coisa dessa. E aí ele se olhava no espelho e aí ele perguntava quem é? E aí a mulher falava, a dona dele, é você.
E aí, assim, um cachorro também, assim, entrou numa... Você percebia, assim, que tava acontecendo algo ali, cara. Porra! É a autoconsciência, né? Tipo, ele acordou. Ah, beleza. Né? Exato. Então, eu já vi aqueles cachorros que ele aperta o botão e aí vai passear, aperta o botão é comida. Mas é isso aí, A gente acessa essa consciência também, às vezes, depois de umas 5, 6 cervejas na cabeça, sabe? Quando você se olha no banheiro, assim, do bar, assim, você, Isso, cara, acorda, assim, será que cara. tem vida aqui? É. É mais ou menos isso. E aí, você vê, né? Tipo, ele dá um comando, ele aperta um botãozinho lá. Tem disso nos Estados Unidos, é uns tapetinhos que você aperta, comida, passear, carinho, né? Frio. Aí ele vai, ele aperta. Beleza, ele aprende isso. Mas ele tá sendo treinado, né? É como um cachorro antigo, certo? Não haviam os testes antigos. E o pombo, ele vai clicando na tela, né? O macaco chimpanzé, ele vai lá e ele vê a ordem dos botões e aperta assim na tela. Isso você consegue condicionar um animal, mas é sempre uma intervenção humana. Isso não surge, isso não é inato nele. Porque quando um homem pinta um touro, ele correndo com uma lança atrás de um touro, na parede de uma caverna, ele já está completamente longe do animal. Ele é um artista, ele é um filósofo, ele é talvez até uma pessoa que se aponte para uma religiosidade, para uma transcendentalidade. Por que ele quer deixar aquilo registrado na parede? Porque ele tá à toa? Não, não, ele registra. Ele mostra que ele sabe fazer um desenho e o outro do lado não sabe fazer um desenho. Qual que é a vantagem disso, né? Então, o ser humano, na história, nos primeiros registros que a gente pega de elementos, né, ferramentas, teve até foi um biólogo, né? Ele pegou e perguntaram para ele, né, qual que foi o primeiro sinal de civilização do ser humano, né? E aí ele parte dessa visão darwinista, né? E ele falou o seguinte, cara, foi um fêmur cicatrizado. Porque, meu, você recuperar um fêmur hoje já é difícil. No período que ele foi encontrado é muito mais difícil ainda. Então você tem que achar um monte de gente para caçar por essa pessoa, para pegar fruta, comida na natureza para essa pessoa e tratar e cuidar dela para que ela recupere o fêmur e volte a andar. Ou até não volte a andar, né? Não deu para saber, né? Eles não perguntaram, não botaram o microfone lá na boca do fóssil que eles encontraram para saber o que aconteceu, né? Mas essa intervenção do ser humano, então o tempo inteiro ele já aparece na história com essa mente simbólica, com essa mente criativa, com essa mente espiritual, transcendental. Não tem vestígio entre um animal, uma besta e o homem pensante. O tempo inteiro dos registros já anda lado a lado com o homem a inteligência. Não tem uma ruptura, não tem uma evolução gradual. Todo o registro que eles encontram do que eles chamam de hominídeos, né, já é criativo, já é como um ser humano moderno agiria se ele tivesse no passado e tivesse pouco conhecimento do seu meio. Então o ser humano, ele é uma exceção absoluta na natureza. O homem é uma criatura única, sem nenhum paralelo no mundo natural. Ele não é apenas um animal mais desenvolvido, ele é outra parada. O homem é outra coisa, cara. E aí você tem essa arrogância científica para olhar para esses seres do passado e, cara, os cientistas eles assumem saber o que passou com base em restos lá que eles encontram de fósseis, crânios, ferramentas, pinturas, e eles começam a construir fábulas, historinhas disfarçadas de ciência. Eles dizem que como o homem primitivo vivia, como ele morria, como ele pensava, como ele caçava, tudo a partir de um pedaço de mandíbula quebrada. Ele pega um dente. Ah, não, ele pegou um dente aqui de um ser e ele é outra parada, cara. Ele vivia desse jeito por causa do dente. Não, cara. Não tem como você presumir tanto, é uma fábula, isso é uma historinha. Quando nós reduzimos o ser humano a um animal mais esperto que os outros, nós perdemos o sentido, a dignidade humana, né, que o pessoal tanto gosta de dizer hoje. Nós abrimos caminhos para ideologias que tratam o ser humano como algo simplesmente ali no meio da natureza, sem nenhuma alma e sem nenhum propósito. E aí a gente cai aqui, né, Vitão? Esse cara aqui é o Francis Galton. Ele é primo do Darwin. Que família, hein, Vitão?
O criador de eugenia, maluco. cara. Pô, fora as outras conexões que essas pessoas tinham através da Royal Society, de ter todos ali, por exemplo, o cara a pessoa assim, né, que deu início a essa categoria de espécies, os dinossauros, é um cara chamado Sir Richard Owen. Esse homem mesmo, ele é assim, ele é como é que eu falo, anatomista, né? Será que é isso? Não sei se estou falando certo agora. Você vê, ser analfabeto é uma bosta, né? Enfim. E ele foi assim, esse cara foi, na verdade, o que organizou. Eu estava lendo o mapa mental, perdão. O Richard Owen, ele, na verdade, foi o que organizou, de fato, os dinossauros. E ele era um cara que, bicho, meio cruelzão e tal. Não era uma pessoa tão normalzinha das ideias, não, da cabeça. Essas pessoas todas, eu acho, não acho loucura especular. E olha só que, enfim, né? Mas esse cara surge uns 200 anos quase depois que descobriram os primeiros ossos, né? Ele vai lá para 1800 que começa a ter, não, ó, vamos mostrar que agora nos museus esses ossos, enfim, já teve a catalogação, tem essas subespécies aqui e tal, assim, assim, assado. Sei lá, é tudo, de novo, é tudo para dar pano para essa visão cosmológica. Tudo para dar pano para isso. Tudo que é feito para dar pano para isso. E quando você se expõe, acho que é um nível desse de aposta, que olha, tudo um mero acidente cosmológico. E que o ser humano é nada muito diferente de uma salamandra. E Pois que você é. coloca lá um embrião de um peixe, de um ser humano, é a mesma coisa. Então aborta essa desgraça aí do seu útero, que isso aí não tem valor nenhum, isso é um amontoado de células. É tipo, Exato. a principal questão é a seguinte, né, cara? As ideias têm consequências, bicho. Pois é. Quando a ciência ela abandona os limites morais, ela só serve à destruição. O século XX é uma demonstração disso. Ué, bomba atômica, meu. Bomba atômica é o bicho, cara. É uma maravilha. Você vai lá e constrói uma bomba atômica e você joga na cabeça de outra pessoa. Cara, mas peraí, velho, você tá manipulando a matéria pra você lascar milhões de pessoas. É isso aí. É o bicho. Eu quero isso aí pra mim. Enriquece o urânio aí, pau no gato, meu amigo. É mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Quando eu penso assim, sobre essa perspectiva, né? O que é uma bomba atômica? Bicho, a bomba atômica é uma máquina de destruição da Terra, em massa. Se a gente começa a jogar um na cabeça do outro, acaba tudo, velho. É inverno nuclear. As pessoas vão pro saco mesmo. Tipo, não é brincadeira assim. Não é tipo eu pegar uma pistola da Glock e sair na rua aqui, igual um maluco, né? Que tem vários desses casos na história de shooting, né? Na rua. Pá, 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 pá. Uma hora alguém vai me parar. Ou acaba a munição, alguma coisa acontece. Não. É uma arma que joga uma bomba num lugar e não sobra nada, bicho. É tipo, é a otimização do conceito de violência na velocidade 5 da dança do Creu, pra eu destruir o máximo de coisa e de gente possível, né? Então, pô, é legal, a física, beleza, cara, é necessário, a gente precisa desenvolver isso. Só que sem limites éticos, sem algo por trás dessa história, bicho, gera isso aqui. Francis Galton, né? Esse cara era primo do Darwin. E aí o que aconteceu? Quando ele publicou Origem das Espécies, a Bíblia de Ateu, que tá aqui na minha mão, ele se inspira e aí ele começa a desenvolver a eugenia. É um programa de aprimoramento de raças humanas através da reprodução seletiva. E aí, pessoal, esse aqui é um artigo da Nature, Lessons from the Dark Side. E aí, esse artigo é de 2008, né? E aí mostrou o seguinte: a ciência evolucionista foi uma das bases conceituais usadas para legitimar os programas eugênicos durante o regime do bigode na Alemanha na década de 40, na década de 30 também. Então, a seleção natural
quando aplicada no campo social, no campo racial, no campo político, ela deixa de ser uma historinha, um romance biológico e passa a ser uma política de extermínio em massa. Então, assim, bicho, quando eu falo de uma ideia, de uma teoria, a teoria do valor trabalho, do Marx e da mais-valia. Beleza, é uma teoria econômica que explica a realidade. E quando ele concebe essas ideias e as pessoas aplicam elas na realidade, na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, em Cuba, na Coreia do Norte, em diversos lugares no mundo, e ela começa a ter consequências e matar um monte de gente na realidade, eu não posso deixar isso de lado. Eu não posso deixar de ver isso e pensar, poxa, alguma coisa tá errada aí nessa ideia. O darwinismo social gera problemas. E ele é a base, é o cientificismo por trás de toda essa história. Quando a ciência perde os limites morais, abandona eles, não existe. É como o Nietzsche escreveu. O Nietzsche escreveu, Deus está morto. Só que ele escreve que Deus está morto por um aforismo baseado nessa ideia naturalista da vida. Ué, se o ser humano não surge, ele não é a imagem e semelhança de Deus, na verdade ele é um macaco com calça jeans. Se a vida surge de processos naturais, Deus está morto. Por que a gente está nessa moralidade ainda antiga cristã? Vamos criar uma nova moralidade, pô. Vamos fazer outras paradas aí. E isso pervertido, porque perverteram o Ubermensch, né? O Uberman, né? O homem do Uber, que é o homem acima de todos, né? O super-homem. Ué, se eu sou super-homem, você não é super-homem, pô, eu sou aqui, eu sou ariano. Eles perverteram essa ideia, né? Eles levaram a uma nova ótica, mas, ué, eu sou o super-homem, eu sou ariano, você aí é outra raça, outra etnia, meu. Joelho na sua nuca, velho, que se dane, você é um sub-humano. Por que eu não tenho interesse em você, cara? E esse erro histórico é um alerta. As ideias têm consequências. As teorias sem uma responsabilidade moral abrem caminho para toda sorte de horrores. E esse horror, um dos horrores que foi gerado por isso aqui, além do vazio de sentido, além de todas essas questões, foi a fundamentação cientificista do Terceiro Reich, Vitão. Não somente do Terceiro Reich, mas também do grande reset aí que está vindo. Então, você vê que essas pessoas, elas todas pegam as ideias dos mesmos lugares. E, querendo ou não, eu acho que grande parte da elite brasileira também tem essa ideia. Também são pessoas que defendem isso mesmo, de fato. A gente teve uma notícia aí recente, não sei se vem ao caso, mas é aquela sala VIP no aeroporto de Brasília, se eu não me engano. Eu vi. Então, você vê que, olha, de certa forma, é a eugenia social aqui, pelo menos. Assim, ó, Darwinismo social. Eu acho assim que quando eu entendi que tudo é questão dessa concepção cosmológica que você tem, como isso interfere assim naquilo que você acredita, nas decisões que você toma, quando são referentes a esses assuntos, né? Não no dia a dia, meio irrelevante, mas, poxa vida, sei lá, me parece que essas pessoas que acreditam nisso de fato, elas sempre se utilizam para fazer maldade. É uma muleta da maldade delas, muitas vezes. Então, é aquela coisa assim, você acabar lá, matar 60 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, pô, suave. Para esse cara, faz diferença alguma mesmo, é o preço a se pagar ao longo da história e tudo mais, e aquilo. E ainda o pessoal fala, matou foi pouco, né, Vitão? Pois tem é. essa história aí, não, matou foi pouco, devia ter matado mais, né? Totalmente fora de série, né? Não tem nem o que dizer. E assim, um cara que tem um ímpeto assassino desse, ele vai se utilizar de qualquer justificativa mesmo para poder fazer o que ele tem que fazer. Olha, eu acho tão loucura porque no Instagram recentemente eu vi um vídeo lá que é o TED Talks do Bill Gates. E nesse TED Talks ele está dizendo lá que se um trabalho muito bem feito, se tiver sucesso na iniciativa das vacinas,
eles iriam reduzir a população em 10%. Eu vi isso. Então, assim, o cara tá falando abertamente isso aí em 2016, 2015. Olha só que coisa insana, né? E aquilo, infelizmente, a gente não tem como fugir desse assunto, que é a questão, olha, a gente já tá numa era onde as pessoas estão submetendo a terapias genéticas e não tá legal. Entendeu? E Então, assim, abertas a transhumanismo, aberta a uma série de coisas, né? Não é pois é. só essa noção. É tipo, É. esse pano de fundo já foi construído ao longo de muito tempo para que as pessoas aceitassem, porque não é algo natural, não é algo normal. Forma Se nenhuma. você for, que você falar isso para um ser humano lá, o peasant lá, um camponês há 150 anos atrás. Pô, vou mudar a sua natureza, como as coisas funcionam aí no seu organismo, meu. Vou fazer alguma coisa em você, um melhoramento genético. Aí o cara, magia negra, meu, vou lá no padre lá denunciar esse cara aí, que esse cara aí não tá falando coisa com coisa. Ele tá meio biruta das ideias aí, meu. O cara não tá normal, não. Ele sai correndo, entendeu? Aí hoje, quando você vira pra alguém, não, pô. Igual, eu vi esses dias atrás, já finalizando, eu vi um vídeo da Kamala Harris. Acho que você viu essa história. Era uma foto dela de moletom, assim, toda Eu vi isso aí. tipo, relaxadona, assim, e ela com um fonezinho de ouvido, né? Aí era um fone de cabo. Aí os caras, meu, mas peraí, Kamala, pô, você já foi promotora pública, você já foi senadora da República, você já foi vice-presidente dos Estados Unidos, você tem dinheiro pra caramba, pô, um fone desse sem fio custa, sei lá, de 100, 200 dólares, compra um negócio desse, para de ser mão de vaca. Ela, olha, eu já participei de uma comissão no Senado de espionagem. E se eu te disser o que esses rapazinhos são capazes de fazer, então, se eu fosse você, eu não usava isso não. E começou a dar risada. E todo mundo na plateia começou a dar risada. E tipo, cara, você... Peraí, velho. Não, peraí. Exatamente. Ela deu uma informação pra gente muito importante. A Kamala Harris, ela deu uma informação muito importante pra gente aqui. Vamos parar um segundo e escutar o que ela tá dizendo. Ai, não, é meme, é piada. Não, cara, ela falou algo muito importante. Repete o que você disse agora. Só pra eu anotar aqui. E ela falou algo fascinante, cara. Ela falou algo muito importante pra mim e pra você. E aí a gente começa a olhar pra isso aí e pensar, pô, cara, se eles estão se preocupando com essa história aí, né, meu? A gente quer chapeuzinho de alumínio do lado de cá. Ah, é bom fazer uma homenagem, né, Vitão? Chamaram a gente de chapeuzinho de alumínio, meu. Pô, sinto lhe dizer, Verdade. cara. E no Caralho, próximo colocaram. programa, Pois no é. próximo programa eu vou botar o chapéu de alumínio, porque é normal, tá, gente? O programa, a descrição da nossa playlist, inclusive, é que Gabriel, Ricardo e Victor Cameron apresentam o programa mais chapéu de alumínio da internet. Essa é a descrição do programa. Talvez se eu fizer um desenho, um chart, vocês vão entender melhor que isso aqui, na verdade, é um programa chapéu de alumínio, sim. Quem sabe, né? Eu tenho que vir na cabeça com o negócio para o pessoal entender, Vitão. Teve um cara no vídeo do Renatão que falou isso. E teve também o que você mandou lá, o esquerdista. Meu, e ele colocou todos assim: vai entrar o Bista, os irmãos vai entrar o Bista chapéu de alumínio. Porra! Você vê assim, né? Olha o nível de desmoralização que chegou a coisa, que olha, o que foi um plano aceito pelas pessoas virou chapéu de alumínio. Falei assim, ó, a plataforma que elegeu o filho da puta lá do Bolsonaro chapéu de alumínio hoje em dia. É brincadeira, né? Olha o nível que chegamos, enfim. E fora o outro comentário que eu fiz lá pra você também desse figura, né? Que é o cara, o personagem. O cara é um propagandista e falando, não, ó, vocês aí se perderam no personagem. Merda. Me perdi mesmo, não encontrei a porta. Venha me buscar e me salvar, por favor. Eu estou perdido, necessitado da sua esperança. É você, é o seu advento. Por que você não abre a porta agora e vem me ajudar? Eu estou perdido. Não sei onde estou, não é? Eu estou perdido. Não, o cara abertamente um propagandista. Enfim, eu ainda não darei minhas impressões, talvez eu faça isso posteriormente com mais detalhes, mas só por ter sido chamado de chapéu de alumínio, como se isso fosse algo pejorativo. E essa é a proposta do programa, bicho. O cara falou, os caras tá falando de Pizzagate. Sim, é isso aí, cara. E agora é antidarwinismo. É isso aí. Você sacou a proposta agora, cara.
pô, não é entretenimento pra você. Assim como pra mim não é entretenimento ver um peladão no Museu do Santander. Nós estamos em bolhas diferentes. Eu não sou como você, velho. Nós somos pessoas muito distintas. Que fique isso claro, né? Riscar uma linha pra dizer, bicho, eu, eu não tenho muito rapport, eu não vivo a mesma vida que você. Eu te respeito, tá tudo certo, cara. Você vive a vida que você quer, do jeito que você quer, beleza? Só que você vir aqui e chamar a gente de chapéu de alumínio, você não tá ofendendo ninguém. Isso é só apito de cachorro, bicho. Eu arrumo um monte de apelidinho pra você também. Cirandeiro. Um monte de coisa que eu posso arrumar vários pra você também, apelidinhos muito bacanas, né? Mas é isso aí, Vitão. Eu já fiz o meu O seu desabafo, jabá. olha só. O meu Pois é. desabafo. O Eu que não você quer tenho. deixar de recado aí pra turminha? Bom, essa quarta-feira não vai ter o Boteco do Além, né? A gente vai estar em manutenção durante essa quarta-feira aí. Voltamos ao normal na próxima quarta e o material geralmente o material do episódio fica disponível, geralmente não sempre está disponível no link abaixo do Telegram, muito além da imaginação, e vai estar nas mensagens fixadas, vai estar escrito assim, arquivo do episódio, não tem como errar, beleza? Então, mas assim, você tem que entrar no Telegram, que é ali que vai estar o link, a gente não deixa o link do Drive aqui não, podemos começar a deixar também, mas o Ah, interesse é que as não, é pessoas porque aí o cara vai pegar o e-mail, aí é chato, né? É melhor deixar o é, link lá dentro, aí você tem uma barreira pra pessoa pelo menos passar pelo por menos no alguma. Telegram, o cara vai ter visto o canal no Telegram. A gente não É, enche e, muito o saco no e Telegram, não. outra, passa pelo robô, né? Porque ele pode ser um robô também, o cara, sei lá, programar um bot pra fazer alguma coisa e tal. Então, Pois é. ele passa pelo menos num filtro, né? Então vai ficar dentro do Telegram, pessoal. É mais seguro pra vocês e pra Isso. nós, Vitão. E é isso aí, cara. Vamos ver como é que as pessoas vão aguentar esse episódio aí, né? Aguentar não, perdão, aceitar o que você disse nesse episódio. Eu duvido que a maioria vá aceitar de forma, sei lá, né? Na Terra Plana também achava isso e quebrei a cara. As pessoas aceitaram. Ó, pessoal, pô, Eu legal pra acho que caramba. tende a aceitar, é porque assim, cara, se a gente não tiver uma suspensão de crença num determinado momento pra ouvir o que o outro tem a dizer e compreender que o que ele tem a dizer pode te trazer algo de valor, fecha a sociedade, bicho. Baixa as cortinas, já era. Quem for, olha só, veja você, ó, vou deixar, é minha última confissão do dia. Hoje eu assisti um vídeo do Jones Manuel. Veja só você, Jones Manuel. Ele tem um canal no YouTube, ele criou no final do ano passado que se chama Farol Brasil. Farol Brasil. Aí o cara falou, teve um comentário aqui no YouTube que o cara colocou assim, pô, meu, fui pesquisar Farol, saiu Farol Brasil, meu, os caras falam o canal comunista e tal. Aí eu fui olhar, né? Ah, beleza, eu vou olhar, né? O que os caras estão falando? Meu, o cara, assim, pra você chamar eu de chapéu de alumínio, velho, e você vê o Jones Manuel, bicho, chapéu de alumínio, eu saio longe dessa fita aí, velho. Eu não saio perto, entendeu? Comunista, cara, eles têm um chapéu de alumínio brabo. Eu tô Tem mesmo. pensando até numa maneira de eu trazer isso aqui de alguma maneira legal pra mostrar o quanto essa galera acredita numas coisas assim, cara, Isso, meio arte moderna, meio arte isso moderna. mesmo. É, Total. Não tem que parada ter. pesada, baixo É, astral, baixo astral. Mas a gente está conversando no WhatsApp ali, realmente, né? Se um dia calhar de ter que debater com uma praga dessa, eles mal pedem por esperar que não vai ser nada como um debate que eles já participaram. Então, olha, eu não sei, eu nunca vi o canal desse rapaz aí que você citou, né? Eu não faço ideia. Mas, pô, o que eu já tive acesso, tem tem um rapaz comunista que debateu com aquele que gravava as aulas nas federais, nas aulas de Ah, sei, história. o Will. É É. ele mesmo, é esse Ah, é rapaz. esse cara aí? Ele é o Jones Então, Manuel, isso. esse cara aí, meu, ele nunca sentou na frente de alguém que falou assim, olha só, eu vou te colocar, eu vou mostrar a todos o que você defende. E é isso, né?
Ele mesmo também não faz nem ideia. Então, assim, a coisa maluca é essa Não, mesmo. ele talvez ele até faça, só que, tipo, ó, ninguém teve coragem de virar pra ele frente a frente. Você é a É. favor de escaldar a velha. Você é a favor de dar tiro na cabeça de idoso se não entregar a propriedade que ele tem. É E isso ele que é você é a cúmplice favor e disso. você é um monstro. E ele é cúmplice disso, por defender essa ideologia. Claro. É isso que a pessoa não entende. Fora a questão também de você já iniciar o debate com a mão completamente amarrada. Porque, assim, essas pessoas, elas se utilizam do benefício de que você está travado na questão do politicamente correto. É uma problemática muito maior do que, por exemplo, os debates do Vilela ou daquele canal Três Irmãos tentam mostrar. Esses debates, na verdade, são entretenimento e eles só fazem mal. Só fazem mal. Não é uma coisa séria, porque, assim, no momento que as pessoas virem um debate sério, elas vão se escandalizar, nossa, caramba. Porque, pô, o nego não tem noção do que tá defendendo. É como esses 2 episódios dessa série aí, Negacionismos, mostrou. As pessoas não têm noção do que elas defendem. Elas nunca pararam para pensar, elas só aceitaram um dia na escola lá e, tá, faz sentido, ler uma coisa aqui, ler outra coisa ali, e fica por isso mesmo, mas quanto mais você para para pensar, eu mesmo Terra Plana ali, os elogios privados que eu recebi foram que as pessoas passaram a questionar. Falei assim, eu passei a questionar mesmo. Aí que tá. Porque eles num determinado... Assim, não é meu sistema de crenças, pra ser sincero, 100%. Mas a questão é você levantar pontos que façam sentido, certo? Tipo, igual, a gente vai trazer aqui em breve o irmão Rubens, até trazendo pra vocês aí o cara do Prepare-se, aquele canal, tá? É, E o que abriu a minha mente, né, pra isso aqui, esse tipo de assunto? Ele falou dos caixões da FEMA, na época, né? Aqueles caixões que cabiam 4 pessoas, tal. A FEMA é o Disaster Control, né, dos Estados Unidos. Então, tipo, eles estão preparados para grandes atentados, grandes problemas, cataclismas, catástrofes em geral. É para isso que serve esse departamento da burocracia americana. E aí eles, na época, compraram uma cacetada de caixões, cara. Muito mesmo, assim. E aí, tipo, isso gerou um estranhamento. Será que tá vindo algo complicado por aí? Né? E aí, algum tempo depois, aconteceram coisas muito complicadas na humanidade, né, Vitão? Mas aí você vê, já é uma conexão que você vai fazendo. Pô, mas as pessoas não foram lá para dentro e tal, mas, pô, aí você pode conversar, fazer uma ponte. Não, mas foi um teste e tal. Então é sempre assim. É sempre nesse sentido. O chapéu de alumínio funciona sempre desse jeito, Vitão. Ele não precisa que você acredite, ele precisa que você fique com uma pulguinha atrás da sua orelha. exatamente. E, olha, se puder falar para as pessoas assim, né, no máximo, deixar dessa ânsia de ter certezas, né? Tá palhaçada isso aí. Ter coisas assim que a gente tem que ter uma opinião ou não. Querendo ou não, a outra ideia oferecida é muito mais simples. Olha, a criação é um mistério revelado. Né? É isso. Vai falar o que mais? Claro, o próprio nome é um mistério. No episódio de Terra Plana, cita lá Jó 38, alguma coisa, que é Deus falando com Jó. E Deus diz mesmo, ninguém nunca vai saber a medida da Terra. Então, Deus está dizendo que ninguém vai saber. Como é que eu vou acreditar aqui no maçom ali que está medindo com a maquininha dele? Palhaçada, né? Tem que se decidir. Tem que se decidir. É isso. Uhum. É isso, meu amigo. A gente, então... Até a próxima, né, Vitão? É, Terça que até a vem tamo aí, próxima. meu amigo. Valeu. Tamo junto, é isso aí. Tamo nós.